Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Se você espera em Deus, eu quero profetizar uma semana abençoadíssima para você, para a sua família, no seu trabalho. Eu peço que Deus coloque a sua mão poderosa sobre você, te oriente, te encaminhe, te desvie do mal e te leve a um grande e abençoado sucesso durante toda essa semana, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Pai amado, Deus bendito, que momento precioso é esse que nós temos de falar com o Senhor juntos. Eu aqui do lado da tela, os irmãos ali, as pessoas que estão nos assistindo do outro lado da tela, mas em comunhão com o Senhor, na expectativa de que o Senhor faça grandes coisas durante essa semana nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, nos livra do mal, ó Deus, coloca pessoas abençoadas no nosso caminho, faça de nós pessoas abençoadas no caminho de outras pessoas, ó Deus, que essa seja uma semana plena de vitória, de conquista, ó Pai, de bênção em nossas vidas, na nossa casa, em nome de Jesus. E agora nos dirige nessa palavra, que o nosso coração seja cheio da presença do Espírito Santo, que a nossa mente seja, ó Deus, alcançada pela luz do Espírito Santo, para que a gente possa entender, absorver a Tua palavra e praticá-la nas nossas vidas e amá-la nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. E o texto para nós meditarmos hoje, nós vamos ler um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, dos versos 3 a 14, para você prestar atenção num verbo que fala nesse texto, que é muito importante para a nossa meditação de hoje. Diz assim, Efésios 1, verso 3 em diante: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia! Então, gente, o verbo que eu queria que você tivesse prestado atenção, que eu espero ter frisado nesse texto, é escolher. Escolher. E quando eu estava pensando nisso, um pensamento, veio à minha mente, e é o seguinte: onde é que Deus estava com a cabeça quando me escolheu? E à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, vai vendo algumas situações muito parecidas com a nossa, a gente começa a entender que
a resposta para essa pergunta que eu fiz a mim mesmo, onde é que Deus estava com a cabeça quando me escolheu? A resposta é muito simples, estava no coração dele. A cabeça de Deus, a mente de Deus estava no seu coração. E é muito interessante essa afirmação que eu fiz, porque definitivamente Deus vê as coisas diferentemente da gente. A maneira como Deus escolhe as pessoas nada tem a ver com merecimento, nem com qualificações humanas. Ele simplesmente escolhe pessoas segundo o seu coração. E como é que é o coração de Deus? O coração de Deus, não existe nada mais singelo do que o coração de Deus, que é um coração sempre disposto a perdoar e a esquecer, um coração sempre disposto a dar uma nova chance, um coração sempre aberto para quem quer que seja que vá até Ele, um coração que não se frustra com as expectativas não atendidas dos seus filhos e filhas. Na quarta-feira eu preguei sobre o primeiro livro de Samuel 16, na perspectiva de Samuel, de escolhas difíceis que ele tinha que fazer. Mas ali o mesmo texto, o mesmo capítulo pelo menos, o profeta Samuel é enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, e em chegando lá, a escolha óbvia, aparentemente correta, seria o primogênito, Eliabe, visto que ele atendia 3 requisitos que normalmente os seres humanos acham que são os requisitos mais importantes. Por exemplo, ele era o primogênito, ele era bonitão e ele era alto. 3 requisitos que nós, seres humanos, achamos importantíssimos. Só que Deus não. E aí vem aquela frase lá no texto de 1 Samuel 16, tão difícil da gente entender e ainda mais difícil de ser aplicada na vida. Ele diz lá que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu penso a respeito disso. Eu acho que é bem mais fácil escolher pela aparência do que pelo coração. Eu sei que as aparências enganam, mas eu acredito que se eu e você pudéssemos enxergar o coração das pessoas, o que passa na cabeça das pessoas, a gente escolheria conviver com o cachorro. A gente ficaria sozinho, cada um no seu canto. A gente não se misturaria com ninguém. Mas Deus não, Ele vê o coração e ainda quer fazer parte da nossa vida. Deus sabe o que você pensa a respeito dele. E ainda assim, Ele escolheu você. Os 7 filhos de Jessé, que estavam na casa ali, passam diante de Samuel, desfilam diante de Samuel, e um a um Deus os rejeita. Numa família de 8 filhos, 7 não passaram na peneira de Deus. Isso não dá o que pensar, gente? Mesmo Deus não se importando com a aparência, 7 de 8 corações são rejeitados. Eu penso que nenhum departamento de transplante de órgãos é tão rigoroso assim. Você só tem 7 filhos, Jessé? Pergunta Samuel para ele. Depois você pode ler o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, você vai ver. Aí Jessé responde: não, eu tenho mais um, é o caçula, mas não pode ser aquele não. Foi lá que começou esse negócio, o hashtag ele não.
Hashtag ele não. Aquele menino não nos representa. Ele não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o nosso povo, e não tinha mesmo. Fisicamente ele era diferente, ele era ruivo, tinha belos olhos e uma boa aparência, segundo o versículo 12 do capítulo 16. Mas o coração dele também era diferente dos demais. Davi era o que a gente poderia chamar de ovelha negra da família. E como resultado dele ser tão diferente, ele estava fazendo o serviço que ninguém mais queria fazer, cuidar das ovelhas. Ele era o hashtag ele não, aqui não. E Samuel diz para Jessé: traga-o aqui, e ninguém come enquanto esse menino não chegar. My God, né? Mas foi só Davi chegar e Deus diz: é esse, levante-se Samuel e unja. Olha que coisa fantástica. Ninguém escolheria Davi, mas nem Samuel, que já tinha uma vasta experiência como profeta e juiz de Israel, ele que tinha sido consagrado por sua mãe Ana, e que ouvia Deus falando com ele quando ainda era pequeno: Samuel, Samuel, né? Então esse homem que já era idoso agora, nem ele teria escolhido Davi. Por quê? Davi, aos olhos desse pessoal, não tinha os predicados, não tinha o porte, não tinha as qualificações, não tinha a pegada de rei. É interessante isso, porque as pessoas, elas querem ser notadas, elas não gostam de ser desprezadas, mas com que facilidade a gente faz isso com os outros, não é? A gente despreza, a gente desconsidera, aí a gente evita as pessoas que não têm as qualificações que a gente acha que são necessárias para interagir conosco. Acontece que Deus gosta de escolher pessoas que aos olhos de outras pessoas nada são, para fazer delas o seu reino e sacerdócio. Apocalipse 5:10. Nele fomos constituídos reino e sacerdote. Você sabe, por exemplo, que tem gente que olha para você e pensa: esse aí, essa aí, não pode ser crente não tem como. Gente, é impressionante, pessoas como eu e você não cabemos na mentalidade de muita gente como sacerdotes. Eu, Wilson, não sei quantas vezes eu já fiquei surpreso com a reação das pessoas quando eu digo que sou pastor. Elas falam: você? Pastor? Você não tem cara, você não se veste como pastor, você não tem cara de pastor, não tem jeito de pastor. Quem disse? Quem escolhe alguém para ser pastor? Em Atos, no capítulo 13, verso 22, a respeito da escolha de Deus por Davi, está escrito assim: eu, o Senhor, escolhi um homem segundo o meu coração. É importante que você me entenda isso. Eu sou uma escolha de Deus, você é uma escolha de Deus. Às vezes, na verdade, muitas vezes, eu não me acho digno dessa escolha. Eu penso assim: olha como é que a mente da gente funciona. Se eu fosse mesmo uma escolha de Deus, a igreja estaria bombando, estaria cheia, estaria arrebentando a boca do balão. Quem disse? Você não tem esse tipo de pensamento de vez em quando a respeito de si mesmo? Se eu fosse um escolhido de Deus, se eu fosse uma escolhida de Deus, a minha vida não estaria do jeito que está, a minha família não estaria do jeito que está, a minha vida financeira não estaria do jeito que está, a minha saúde não estaria do jeito que está. Nós fazemos essa associação, circunstâncias com a nossa condição espiritual. Mas uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra.
Então a gente fica nesse impasse. E já percebeu como nós ficamos profundamente irritados quando alguém é escolhido para uma determinada função, para um determinado cargo, e a gente sabe que aquela pessoa não tem qualificações para tal? A gente fica irritado porque a gente já está antecipando no que vai dar, mas às vezes a gente se surpreende. Nós, não se esqueça disso, nós não temos e não tínhamos as qualificações que nos garantiriam a vida eterna, mas Deus nos escolheu, Ele nos chamou. Desculpa aí, eu não preencho os requisitos para ser pastor segundo a maneira como você pensa, segundo o entendimento de muita gente, mas Deus me escolheu. Desculpa aí, eu não tenho aparência, eu não tenho jeito, eu não tenho conhecimento, eu não tenho, mas Deus me escolheu. Desculpa aí. As pessoas não veem os requisitos em você. Se Deus te escolheu, meu querido, minha querida, isso não faz a menor diferença. Você pode não ser o que as pessoas esperam e querem que você seja, mas se Deus escolheu você, ainda que você seja o último da fila, como era Davi, ainda que você seja ignorado, que você seja ignorada pelas pessoas, pela própria família, como foi Davi, a unção, o óleo será derramado sobre a sua vida. Talvez você ainda não tenha se dado conta disso, mas está escrito aqui em Efésios 1 que Deus escolheu você antes da fundação do mundo. E o que nos confunde é o que vem depois. Muitas vezes deixa a gente um pouco assim, sem saber se é, se não é, porque está escrito ali que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E aí a gente pensa assim, mas a vida que eu levo pode não se enquadra nesses quesitos aí, santo e irrepreensível, não sou bem assim. Então, a gente pensa, minha vida não se enquadra nesse perfil, logo eu não sou um escolhido. Não é assim que você tem que pensar. Uma hora a sua vida vai se encaixar nesses quesitos, porque Deus vai pôr você nos eixos. Deus não deixa nada pela metade, meu querido, minha querida. O que os outros pensam não importa, mas Deus vai fazer o que tem que fazer na sua vida para você se enquadrar nesses quesitos. Você pode não se achar digno, pode não se achar digna, mas essa questão de dignidade é uma prerrogativa do sangue de Jesus, não é sua prerrogativa, é o sangue dele que nos torna dignos. O que a gente não pode fazer é se fechar para essa verdade bíblica, para essa realidade bíblica. A gente não pode... O que a gente não pode fazer é acreditar no que os outros dizem e pensam ao nosso respeito. Você precisa acreditar no que Deus fez por você em Cristo Jesus. Você precisa acreditar que o sacrifício de Jesus lhe abriu as portas do céu. Você precisa acreditar que o sacrifício de Jesus, não é uma coisa extremamente importante, fundamental. É isso que faz toda a diferença na sua vida. Deus te escolheu por causa dele. Deixa eu dizer uma coisa fantástica para você aqui. É melhor, mas muito melhor mesmo, ser escolhido por Deus do que ser escolhido pelos homens. Por quê? Vou explicar isso. Ser escolhido por Deus implica numa escolha eterna. Uma vez que Deus escolhe você, é uma escolha dele que não muda nunca mais. Mas as escolhas que os homens fazem a respeito de você duram um pouco. Quando a gente é a escolha de pessoas, essa escolha que elas fazem a nosso respeito é até que você faça algo que elas não gostam, até que você defenda uma causa que elas repudiem,
até que você não atenda às expectativas delas, o que é muito fácil de fazer, né? A gente queimar os nossos relacionamentos, porque não atende a expectativa dos outros. Para nós isso aí a gente tira de letra, é muito fácil. Então é melhor ser ungido por Deus do que aclamado pelos homens. Unção é melhor do que boa aparência, unção é melhor do que conhecimento, unção é melhor do que riqueza, unção é melhor do que saber tocar um instrumento, cantar, unção é melhor do que ter habilidades ou capacidades humanas. E o que eu e você temos em comum é que um dia Deus olhou para nós, como olhou para Davi e disse: é essa, pode derramar óleo sobre a cabeça deles. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, eu não estou supervalorizando o ser humano, não é essa a ideia aqui. Eu estou falando sobre o Deus que nos escolheu, sobre a grandeza desse Deus que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É dele que nós estamos falando, dele vem a salvação, dele vem a bênção, dele vem o poder, dele vem a unção, dele vem a escolha, é dele, todas as coisas são dele, vêm dele e são para ele. Para vencer nesse mundo, a gente precisa ter um monte de coisas, preencher muitos requisitos, a gente precisa se destacar em diversas áreas, mas para vencer na vida, meu querido, minha querida, você só precisa de Deus, a gente só precisa do Espírito Santo. Uma das coisas mais intrigantes a respeito do ministério de Jesus aqui na terra, eram as pessoas com quem ele se relacionava. Raramente, tinha exceções, mas eram raras. Ele se relacionava com pessoas gabaritadas. Normalmente Jesus interagia com gente sem instrução, gente simples, gente sem recursos, gente consciente das suas fraquezas. Essa é a coisa, gente. Nós precisamos estar conscientes das nossas fraquezas. Sabe por quê? Sabe o que a gente tem de sobra? A gente tem para dar e vender fraquezas. O ser humano não gosta de falar isso, não gosta de se expor, mas a gente tem de monte. E é justamente aí que o poder de Deus se aperfeiçoa, nas nossas fraquezas. Por isso Jesus se relacionava com tanta gente mais simples, porque as pessoas, como os fariseus, por exemplo, eles não conseguiam enxergar as suas próprias fraquezas, eles não admitiam que tinham suas fraquezas. Mas é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. A primeira coisa que a gente precisa aprender de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a segunda coisa que a gente precisa absorver logo em seguida é o valor da soberania de Deus. A primeira coisa, o Evangelho de Jesus Cristo, tem a ver com a nossa salvação, com a vida eterna. Mas a segunda, que é a soberania de Deus, tem a ver com o nosso dia a dia. É algo assim como um paciente sendo internado por causa de um acidente gravíssimo, correndo um risco altíssimo de morte. A primeira coisa a fazer é conseguir que o paciente permaneça vivo, é estabilizar a vida dele. E depois que ele está estabilizado, é que começa-se a tratar as coisas secundárias. Então, depois que nós somos salvos da morte eterna, a coisa em seguida que é mais importante a gente aprender é que Deus é soberano e que Ele, na sua soberania, nos escolheu. Ele é soberano, Ele reina, Ele controla, sustenta o universo e tudo e todos que nele há. Eu sei que falar sobre a soberania de Deus é uma coisa estranha para muita gente, mas é falar ao mesmo tempo do seu governo, da sua autoridade. Não há ninguém que fique de fora disso ou que passe por cima disso. Ele é a causa de tudo ou permite tudo o que acontece. Agora, não tem, deu errado, não há surpresas, não há erros, não tem esse negócio,
com essa Deus não contava, ou por essa Deus não esperava. Não existe isso. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje está debaixo da soberania de Deus, do governo de Deus. As coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta. Jó 23:13 diz que ele faz o que quer. O Salmo 115, verso 3 diz que Deus faz tudo o que lhe agrada. O que a gente faz, o que eu e você fazemos ou deixamos de fazer, não abala em absolutamente nada o que Deus tem para fazer. E mesmo assim Ele nos escolheu. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. É o que Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versos 27 a 29. E com loucas aqui, Paulo queria dizer as mais improváveis. Deus escolheu aqueles que ninguém mais escolheria, como escolheu Davi. Gente, é surpreendente Deus ter me escolhido para pastorear. Deus me escolheu, mas não porque não tinha ninguém melhor para ser escolhido. Sempre tem alguém melhor para ser escolhido. Mas Ele me escolheu porque Ele me amou e viu em mim o que mais ninguém poderia ter visto. Fez a mesma coisa com você. Deus te amou e escolheu você. E lá no texto de Samuel, Deus é muito categórico com o profeta. É esse. Eu quero que você receba essa palavra. Deus olhou para você e falou: é esse, é essa. Por isso Ele derramou uma unção sobre a sua vida. E não existe nem sorte nem azar, viu, gente? O que existe é a soberania de Deus em ação. Não existe fatalidade, não existe destino, não existe chance, não existe acidente, não existe coincidência no mundo. É a soberania de Deus em ação. E Deus escolheu você. Isso não é fantástico? Você não é uma escolha aleatória do tipo mamãe mandou eu escolher esse daqui. Não, Deus escolheu alguém segundo o coração dele. Essa expressão é difícil um pouco de a gente entender. A gente acha que é a expressão de uma pessoa pronta. Mas quando a gente olha para Davi e a gente vê a primeira figura dele, é ele pastoreando as ovelhas, mas ele não era uma pessoa pronta, ele não era tão bonzinho assim, ele era uma pessoa que tinha seus momentos também, não era uma pessoa fácil. Depois, mais para frente, Jesus, no tempo de Jesus, ele escolhe um Pedro. Pensa num cara complicado. Quantas orelhas você já cortou na sua vida? Pedro cortou a orelha de uma pessoa. Não preciso nem falar o que Davi fez. No entanto, Deus fez deles alguém segundo o seu coração. Ninguém nasce pronto, gente. Deus escolheu você, ungiu você para transformar você em alguém segundo o coração dele. Deus podia ter escolhido tanta gente, mas escolheu você. Na sua soberania, Deus escolheu você para salvar, escolheu você para abençoar, escolheu você para fazer de você alguém segundo o coração dele. E será que Deus consegue? Consegue. Se for preciso, Ele vai nos conduzir a situações onde o nosso orgulho vai ser quebrado, onde as nossas vaidades moídas, a nossa reputação destruída, até que o nosso coração se incline para o coração dele. Deus não escolhe ninguém que não possa ter o seu coração de pedra transformado num coração de carne. Davi foi escolhido, você também. Pedro foi escolhido, você também. Jonas foi escolhido, você também. Deus não desiste das pessoas que escolhe. Essa é a melhor notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, meu querido, minha querida, essa é uma notícia fantástica para mim e para você. Abrace essa escolha de Deus. Sinta-se abraçado por Deus, abençoado por Deus, vencedor sobre as coisas do mundo. Onde Deus estava com a cabeça quando escolheu você? No coração dele.
para fazer de você alguém segundo o coração dele. Que Deus te abençoe e até a próxima, se ele assim nos permitir.